aí, futuros investidores, bora ficar ricos juntos? Então, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, né? Esse é o primeiro vídeo do canal, é basicamente um vídeo de apresentação e vai ser o pontapé inicial para a gente poder começar a mudar, né, a nossa vida financeira. Para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu tenho 21 anos, eu estou no ramo financeiro há mais ou menos 1 ano e meio, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo, onde eu vou falar um pouco mais para vocês da minha carreira, tudo que eu fiz para chegar até aqui e etc. O objetivo desse canal, né, como eu já espalhei aí para os meus amigos e etc, vai ser ajudar vocês a dar um start na vida financeira de vocês. Por quê? Eu venho investindo basicamente desde os 17 anos, já tive um grande aumento de patrimônio, é claro que dentro das minhas possibilidades, né? E com o tempo, com as minhas postagens, os meus amigos começaram a me fazer perguntas de como eu estava fazendo isso, onde eu estava aprendendo, e eu percebi que muita gente não investe, até mesmo não sabe como investir. E aí, por não conseguir, às vezes, estar me dividindo e respondendo até as mesmas perguntas, né, para os meus colegas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, eu resolvi criar um espaço onde eu pudesse deixar os conteúdos aqui e a galera fosse vindo e pesquisando e assim eu pudesse agregar mais na vida de vocês. Para esse primeiro vídeo, eu não quero falar muito de mim, eu quero de fato começar a dar o start na vida financeira de vocês. Esse aqui vai ser um canal onde a gente vai falar de vários conteúdos, mas principalmente eu quero falar de como investir aí do zero, eu quero falar também sobre o mindset, né? O mindset investidor, como mudar o pensamento de vocês em relação a gastos, a como investir, a como começar, e eu também quero ensinar vocês a começar do zero. Só que eu parei, pensei um pouco, eu falei assim, cara, eu não posso ensinar eles na prática sem dar uma base, né? Eu preciso dar uma base, eu preciso ensinar o que é um pouco de cada coisa, o que é um CDB, um LCI, um LCA, explicar até o porquê sair da poupança, né? Já que basicamente hoje todo mundo deixa o dinheiro na poupança. E aí eu falei assim, vou criar o canal e vou começar a dar base. Então hoje eu resolvi falar com vocês sobre os pilares para poder iniciar um bom investimento. E como eu, né, com que eu comecei para poder hoje aí já estar na bolsa de valores, operando, já teve um tempo que eu fiz Bitcoin, hoje eu já estou aí bem mais ativo nas ações, né, fazendo swing trade, day trade. Só que eu queria começar a dar base para vocês, né, e ensinar como que eu comecei. Galera, para começar, né, o que eu queria falar com vocês é sobre planejamento. Cara, assim, principal, tópico 1, planejamento. A gente precisa ter algo muito claro na nossa cabeça, que é de fato o que a gente quer. Isso vai variar muito de você, né, da sua vida pessoal, dos seus objetivos, aonde você quer chegar, sem distinguir pessoas ou objetivos, tá? É bom a gente deixar bem claro que cada um tem um lugar aonde quer chegar, tem algo que ele considera sucesso. Então assim, talvez o que seja sucesso para mim não seja sucesso para vocês. Ou talvez se eu falar assim, eu quero juntar 100 mil reais, e você diga, Juan, 100 mil não é nada para mim. Então, assim, eu vou tentar usar exemplos práticos, mas é claro que a gente sempre vai tentar adequar a realidade e a necessidade de cada um. Então, assim, tópico número 1 para você começar, planejamento. É isso mesmo, galera. Pega uma folha, lápis, senta e começa a escrever o que você quer. O que é planejamento? É você ter passo a passo para atingir o seu objetivo. Então assim, vou colocar um exemplo, né, uma situação hipotética, um objetivo meu. Eu quero muito chegar a 1 milhão de reais. Quando que eu quero chegar a 1 milhão de reais? Daqui a 10 anos, 20 anos? Então você precisa se planejar para esse tipo de objetivo. Então se o meu objetivo é chegar a 1 milhão e eu tenho 10 anos para fazer isso, eu preciso escrever lá no papel que eu tenho aí 10 anos e em cada ano eu preciso juntar 10 mil reais para poder conseguir chegar a 100 mil reais, se o meu objetivo for 100 mil. E com isso eu consigo me planejar dentro da minha meta. Porque vocês vejam que a gente tem um objetivo, né, que é chegar aos 100 mil reais, e eu tenho as metas, que é fazer a cada ano 10 mil reais, para assim concluir o meu objetivo de 100 mil. Então, assim que eu definir o meu objetivo e definir a minha meta, que nesse caso vai ser anual, eu vou traçar o plano para atingir essa minha meta. E uma coisa muito importante dessa questão de atingir as metas é fazer um planejamento estratégico. Então, calma aí, Juan, como que eu vou conseguir fazer 10 mil todos os meses? Será que eu preciso cortar gastos?
Será que eu preciso cortar alguns custos supérfluos? Será que eu preciso, talvez, adquirir uma nova fonte de renda? E assim a gente vai listando. Então vamos para o meu exemplo, né? Olha, eu quero juntar 100 mil reais e eu tenho 10 anos para isso, ou seja, 10 mil reais todos os meses. Como que eu vou fazer isso? Talvez eu identifique que eu esteja gastando muito com comida, né? Eu trabalho no centro, costumo almoçar muito na rua, lanchar na rua, tomar café na rua. E será que se eu começasse a tomar café em casa, ou levar o almoço para a empresa, sair um pouco mais cedo da empresa e lanchar em casa, jantar em casa, será que eu não conseguiria chegar mais perto disso? E aí eu começo a ver o que eu posso fazer para encaixar essa minha meta dentro do meu planejamento. E assim, né, eu consigo chegar mais perto do meu objetivo. Uma coisa que eu costumo fazer e dá super certo é todo mês, no dia 20 do mês, por exemplo, agora, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de janeiro. Todo dia 20, né, por exemplo, no dia 20 de janeiro, eu sentei e fiz todos os meus custos de janeiro. Eu fiz o custo do meu aluguel, eu fiz o custo do meu cartão de crédito, eu fiz os custos, em geral, né, do meu cartão, da minha conta de luz, da minha água, do meu gás, do meu condomínio. E eu percebi que esse mês eu tinha gastado, vamos supor, um valor de 5 mil reais. Para mim é muito bom fazer isso, né, colocar no papel, porque eu percebo quanto que eu já gastei aquele mês, eu tenho uma média de quanto eu vou receber no mês seguinte, e aí eu sei se eu posso parar, se eu posso dar uma freada nos meus gastos, ou se eu vou continuar gastando. Então, por exemplo, se eu vi que eu gastei 5 mil reais e eu só posso gastar, por exemplo, até 6 mil reais, eu sei que eu só tenho mais 1.000 reais para gastar nos próximos 10 dias, até o mês fechar, que seria do dia 20 ao dia 30. E uma coisa que eu percebi com essa questão de anotar os meus gastos no dia 20 foi que eu consegui diminuir muito mais os meus custos. Por exemplo, os 10 últimos dias do mês são dias que eu passo aí muito mais economizando, né, digamos assim, e eu consigo aí juntar uma boa grana para poder investir no próximo mês. Outra coisa que é muito boa dentro do planejamento, e é uma coisa que eu faço, né, que é uma adaptação da regra dos 100, que é muito divulgada aí no meio dos investidores, é que eu vivo basicamente da seguinte forma, tá? Vamos considerar que o meu salário é 100% e eu divido da seguinte maneira. 50% do meu salário eu utilizo para poder pagar todas as minhas despesas. Ou seja, o meu aluguel, a minha água, a minha luz, a minha conta de internet, a minha conta de TV por assinatura e etc, né? Meu telefone e por aí vai. Inclusive fazer compras para minha casa, tudo isso. Dos outros 50% que sobra do meu salário, 30% eu utilizo para lazer e para algumas questões pessoais. E dentro desses 30% eu uso parte para investir em mim. O que seria investir em mim, Juan? Investir em você é você, por exemplo, comprar um livro que vai melhorar o seu mindset investidor, é você talvez fazer um curso que vai melhorar, talvez você viver uma experiência, como eu gosto muito de adrenalina e tal, fazer um voo de asa delta, algo que você se sinta bem, sabe? Aquilo que te recompense pelo mês que foi tão sofrido aí, né? Que você trabalhou tanto para conseguir esse dinheiro suado, como a gente fala. E para deixar uma reserva de emergência, porque a gente sabe que sempre acontece alguma coisa, né? Uma lâmpada queima, por exemplo, ou a gente precisa comprar alguma coisa que a gente, sei lá, não está esperando comprar durante o mês que vai entrar. Os 20% que sobra, galera, não é para ser deixado de lado, tá? São os 20%, na verdade, mais importantes de tudo que a gente está falando aqui. Por quê? É o tal dos 20% que você vai, por exemplo, começar a investir de fato. Então, assim, é esse valor que você vai separar para começar a construir o seu patrimônio. E é com ele que você vai dar o start, o pontapé inicial para os seus investimentos. Então, relembrando, 50% eu uso para todos os meus custos, né? Os custos essenciais, que seria o gás, a mensalidade da academia, luz, internet, aluguel e as minhas contas pessoais. 30% para fazer compras, para se pagar, para viver uma experiência interessante, para você curtir o processo de investimento e deixar uma reserva. E esses 20% você utiliza para poder fazer os investimentos propriamente ditos. Juan, isso é uma regra que eu tenho que levar
risca? É claro que não, tudo é adaptável, né? Eu, por exemplo, consigo hoje investir 50% do valor que eu recebo mensalmente pelo meu trabalho, e os outros 50% eu utilizo para me pagar com uma experiência interessante, para poder pagar tudo da minha casa e viver o mês, né? Ter uma reserva de emergência. Mas isso aí você vai adaptar a cada necessidade sua realidade, digamos assim. Juan, se eu conseguir, por exemplo, investir somente 10% do que eu ganho, é bom? Então, o essencial é que seria pelo menos 20%. Mas, cara, se você consegue investir pelo menos 10%, já está excelente, tá? Não se martirize por isso, fique feliz, pelo menos você está investindo. Menos que 10% não é tão interessante assim, mas o importante é investir. Se você puder separar o mínimo, cara, R$30, Juan, R$30 é o que eu posso. É interessante? É interessante. Separa esses R$30, a gente começa a investir lá no Tesouro, né, que é uma plataforma aí de um título público federal que você já consegue estar dando aportes, investindo mensalmente com R$30. Então R$30 já é um valor que você consegue estar investindo mensalmente, pensando no seu futuro, vendo lá na frente que você vai atingir o seu equilíbrio, o seu patamar financeiro desejado. Então assim, galera, adapte essa regra dos 100 que eu passei aqui para vocês para a sua necessidade, mas nunca deixe de separar pelo menos um pouquinho dos seus rendimentos mensais para poder investir, beleza? O processo de investimento ele não tem que ser um processo doloroso, né? É muito bom que a gente frise aqui que poupar é diferente de investir, e poupar só te deixa mais pobre, porque você guarda dinheiro, guarda, se priva de alguns prazeres da vida e não multiplica esse dinheiro. Então já vamos quebrar aí nesse nosso mindset investidor a crença de que poupar é importante. É claro que economizar para investir é importante, mas poupar em si não é algo bom para a gente, a menos que você poupe para investir. Então vamos começar a falar em investir. Investir é muito melhor. Segundo, né? Eu falo muito aí de você investir em você e curtir o processo. Juan, o que é investir em você? Nesse caso eu vou falar um pouco mais firme sobre você estar investindo na sua educação financeira, de fato lendo um livro, né? Curtindo o processo, que eu digo, você assistindo vídeos no YouTube, pode ser o meu canal, pode ser outros canais também que falem de educação financeira, e você está aí sempre procurando saber mais, deixar de seguir aquela celebridade da internet que infelizmente não vai te agregar e começar a seguir no Instagram alguns perfis de investimento. Tem o meu perfil que eu vou estar dando dicas aí direto. Você pode também estar investindo, por exemplo, num livro, né? Você está comprando um livro, tem vários cursos gratuitos de investimento na internet. Você entra lá no site da XP, da Infomoney. Isso não é publicação, não é pago, tá, galera? Eu não estou sendo pago para falar deles. É que de fato, para eu dar o meu start, eu comecei a estudar por esses canais gratuitos. Então no próprio site da Ambima você tem cursos gratuitos, no site da XP, no site da Infomoney. O YouTube foi um grande divisor de águas para mim, eu aprendi muito mesmo do que eu sei hoje. Apesar de hoje trabalhar ativamente na área financeira, eu aprendi muito do que eu sei no YouTube. Então é extremamente importante você estar investindo nisso. E às vezes você acha que é um gasto, mas a gente tem que começar a pesar, né? A gente paga, por exemplo, R$80 numa pizza com um Guaraná 2 litros, que não vai, por exemplo, te agregar em nada. É claro que às vezes você está curtindo, está com seus amigos. Eu não estou dizendo para você não fazer isso, porém, R$80 dá para você comprar às vezes 3 livros, né, de investimento, do ramo financeiro, etc. E está agregando muito conhecimento para você. E você também empresta esse livro para um amigo, você troca os livros com ele, e aí cada vez você vai crescendo mais o seu mindset investidor. E curtir o processo, galera, porque investir não é para ser doloroso, né? Não é para você se privar das coisas para investir. Quando eu digo que você tem que curtir o processo de investimento, é porque você tem que estar feliz com aquilo, você tem que estar mentalizando que você vai chegar no seu objetivo desejado, seja esse seu objetivo 100 mil, 500 mil, 1 milhão, né? Isso vai variar da necessidade e do objetivo pessoal de cada um, mas você tem que curtir, você tem que estar feliz com isso. Então você tem que de fato ali estar estudando, pesquisando, para você cada vez estar mais por dentro. E cara, nada mais prazeroso, né,
do que você ver o seu patrimônio crescendo. Eu brinco com os meus colegas que eu não durmo antes de meia-noite, porque eu gosto de ver lá os meus rendimentos caindo na conta da Nubank, por exemplo, que todo dia atualiza os juroszinhos. Então, assim, por mais que caia um real na minha conta da Nubank, todo dia quando dá meia-noite, cara, eu me sinto extremamente feliz por aquilo, porque eu não fiz nada pelo aqueles R$1, eu ganhei aqueles R$1. Então, pra mim, é satisfatório. E você tem que, de fato, curtir essa coisa toda do investimento, né? O terceiro, mas não menos importante, é você avançar de nível. Juan, o que você diz quando você fala sobre avançar de nível? Então, uma coisa é muito básica, né? Quando você começa a investir, todos os especialistas, inclusive eu vou falar para você, você precisa ter uma base, né? Você vai começar pelo começo, ou seja, a primeira coisa para se começar a investir, você precisa de um fundo de emergência. Anota isso aí, fundo de emergência. Juan, o que é um fundo de emergência? É você ter 6 meses do seu custo médio de vida para poder, investido num bom produto financeiro de rendimento de liquidez diária, digamos assim. O que é um bom investimento de liquidez diária, né? O que é um produto financeiro de liquidez diária? É um produto que você possa retirar a qualquer hora. Aconteceu uma emergência, né? Por exemplo, você que é investidor, que vai começar a investir e tem um filho, por exemplo. Você, infelizmente, né, a gente sabe que criança fica doente de uma hora para outra, precisa ir no hospital, precisa de um médico, de remédio. E aí, se você prender, por exemplo, aquele seu dinheiro numa ação que... Um exemplo prático, né? Você compra a ação e beleza, você comprou ela R$10. Você só vai vender ela quando ela tiver aí a 12, 13, 15 reais, para você ter um lucro. Mas a gente sabe que a ação é uma renda variável, que você tem que esperar ela valorizar para vender. Se você comprar 10 e no outro dia ela tiver, ou no outro mês, ela tiver 8, 9, você não vai vender, senão você vai estar tendo prejuízo. Mas a gente sabe que é algo que acontece no mercado de renda variável. Muitas das vezes a empresa precisa dar uma recuada para ela alavancar e crescer muito mais. Então, assim, um ativo de renda variável, uma ação propriamente dito, não é um ativo interessante para você colocar o seu fundo de emergência. Mas você pode, por exemplo, colocar num CDB de liquidez diária, que você pode retirar a qualquer momento, ou até na própria conta do Nubank ou do Inter, que você pode resgatar a qualquer momento. Então, aconteceu alguma emergência, você vai lá e resgata aquele dinheiro para cobrir aquela emergência. Então, voltando ao fundo de emergência. O fundo de emergência nada mais é do que o valor do seu custo médio de vida por 6 meses. Então, eu, Juan, por exemplo, vamos supor que meu custo médio de vida eu gaste para me manter na minha casa, aluguel, luz, compras, R$1.000. O meu fundo de emergência vai ser R$6.000. Então eu vou pegar aqueles R$6.000 e vou deixar na minha conta do Nubank, vou deixar num CDB de liquidez diária, vou deixar no Tesouro Selic, por exemplo, né, rendendo a taxa Selic que está aí 4,5%, e vou deixar ele ali, porque caso aconteça algo, eu perca meu emprego, algo do tipo, eu sei que eu posso resgatar aquele dinheiro com uma pequena rentabilidade, né, ele vai ter rendido um pouquinho e eu não vou ter problema nenhum para poder cobrir aí esse meu período de emergência. É muito bom também salientar, galera, nesse momento, que não se preocupem muito em estar alocando muito bem o seu fundo de emergência. Tipo assim, caramba, Juan, tá rendendo só 4,5%, um Tesouro Selic, a conta do Nubank só rende 4,4%, né? Rende 100% do CDI. Será que é tão bom assim eu deixar meu dinheiro rendendo lá? Galera, para pensar numa coisa, não vamos ocupar nossa mente com o fundo de emergência. O objetivo do fundo de emergência não é que ele renda, e sim que ele esteja ali para alguma emergência. Então vamos poupar nossa energia, vamos poupar o nosso mindset investidor para coisas que vão nos render muito mais, assim, o dinheiro propriamente dito que a gente vai utilizar para investir. O fundo de emergência é para deixar lá separadinho, quietinho, caso aconteça algo, a gente vai utilizar ele, beleza? Show de bola, então. E assim, é extremamente já importante, você já tem que entender que você está um passo acima se você tirar esse dinheiro da poupança, né, que me dá até agonia quando fala de poupança, do que você deixar o seu dinheiro lá no Nubank ou no Tesouro Selic. É muito melhor porque a poupança, por exemplo, ela rende 70% do Tesouro Selic.
ou seja, da taxa Selic, perdão. Então você já sabe que simplesmente o fato de você tirar o seu dinheiro da poupança e deixar lá no Tesouro Selic, você já está aí tendo um rendimento muito superior. Então já vamos decretar aqui de vez que você não vai deixar o seu fundo de emergência lá na sua poupança, tá? Vamos esquecer poupança, esquece poupança. Poupança não é investimento. Poupança é, sei lá o que é, não sei nem como definir agora a poupança. É você deixar o seu dinheiro para o banco tá ganhando dinheiro em cima de você, né? Você deixa o seu dinheiro lá parado. Então assim, esquece poupança, vamos deixar a poupança de lado, tirar o dinheiro de lá, colocar o dinheiro num tesouro, por exemplo, colocar o dinheiro numa conta do Nubank, que você vai ter, por exemplo, diversos benefícios como TED gratuita, emissão de boletos, etc. Depois a gente fala melhor sobre isso, mas assim, você já vai estar tendo um rendimento muito maior e uma liquidez super tranquila, o banco é seguro, né? Então assim, já vamos falar de tirar da poupança e não se preocupar tanto com esse tipo de rendimento, tá? Vamos deixar o nosso mindset trabalhar mais quando a gente falar de grandes investimentos e grandes rendimentos. Show de bola. Juan, quanto que eu preciso ter? Exatamente o que eu falei, galera, o seu custo médio mensal. Então assim, coloca no lápis, coloca na ponta do lápis lá, numa folha, tudo que você sabe que é seu custo médio mensal, a escola das crianças, o valor das suas contas pessoais, o valor das suas compras, o valor do seu aluguel, anota tudo lá, o total que der você multiplica por 6 e a gente já sabe que você tem que ter isso como fundo de emergência garantido lá para caso aconteça alguma coisa, beleza? Juan, eu só vou começar a investir quando de fato eu tiver o meu fundo de emergência total formado. Tipo, se eu gasto R$1.000 por mês, eu só posso começar a investir quando eu tiver R$6.000 paradinhos lá, rendendo no Tesouro Selic ou num banco digital e etc. Não é essa a questão. O fundo de emergência você pode ir construindo ao longo de você ir investindo em outras coisas. Porém, é importante você ter na sua mente que você precisa ter esse fundo lá paradinho. E como eu estava falando do terceiro pilar, que é você ir avançando, depois da gente ter esse fundo de emergência, você começa, por exemplo, a pensar numa LCI, numa LCA, num CDB. Você começa a pensar numa ação propriamente dita, num fundo multimercado, né? Você já tendo uma rentabilidade maior. Só que, galera, é tudo com calma, tá? É tudo com muita calma. Fiquem tranquilos, eu vou ensinar tudo para vocês aqui no canal. Eu vou ensinar renda fixa, um por um. Eu sei que às vezes agora parece ser muita coisa, a gente fica na dúvida, caramba, ele está falando de CDB, de CDI, de Selic, de fundo, de ação. O que é isso tudo? Entendam que é tudo um passo de cada vez. Agora, o meu objetivo com vocês é dar esses 3 principais passos. Sendo o primeiro, que vocês têm que se planejar, vocês precisam entender que vocês têm que separar parte do valor de vocês para investir, se vocês quiserem de fato atingir a liberdade financeira, atingir um patamar financeiro melhor. Então assim, é parar e colocar tudo no papel, ver o que você pode fazer. Um objetivo que você tenha, seja ele 100 mil, meio milhão, 1 milhão, colocar ele no papel, traçar as metas para poder atingir ele e traçar o plano para poder atingir essas metas, para das metas a gente chegar no objetivo. Com isso, investir o máximo em você, que é o segundo tópico que a gente fala aí, de curtir o processo, investir em você. Você precisa se qualificar, não vai ser só o Juan que vai te dar o segredo, na verdade não existe um segredo, uma fórmula mágica. Existe conteúdo, existe força de vontade e existe vontade de fazer acontecer. Então assim, é claro que eu vou estar dando grande parte do que vocês precisam, que é o conteúdo, para vocês aprenderem mais e saberem mais. Mas vocês precisam se esforçar, vocês precisam estudar mais, procurar curso, procurar mais fontes de conteúdo, para vocês irem de fato correndo atrás do patamar financeiro de vocês. E o terceiro é, depois que você tiver o primeiro e o segundo bem definido, você ir avançando e estudando mais e investindo em melhores ativos. Show? Eu também separei, galera, para vocês aqui no terceiro, eu queria incluir a criação de uma nova fonte de renda. A gente precisa começar a pensar nisso. Por quê? Muita gente deve estar se pensando assim, Juan, não sobra nada para investir. Não sobra nada. Eu ganho R$1.000 e gasto 1.200 todos os meses. A gente esbarra na questão do planejamento, tá?
Se você é uma das pessoas que ganha 1.000 ou ganha 5.000 e está gastando 1.200 ou 5.500, significa que você está sem planejamento. Você não está, por exemplo, escrevendo os seus gastos no papel, vendo os seus gastos que são de fato necessários para poder viver. Quando você fizer esse planejamento que eu estou te falando, que é escrever tudo no papel, ver os gastos que não são necessários, os desnecessários, e viver só de fato com o que você precisa, e colocar uma meta para você atingir seu objetivo financeiro, você vai perceber que você consegue sim mudar isso aí. Mas se você de fato, mesmo fazendo todo esse planejamento, não conseguir, cara, vamos pensar numa nova fonte de renda. Seja ela montar um canal no YouTube, seja ela vender paçoca no sinal, vender bala, às vezes vender algo no seu serviço, no seu trabalho, né? A gente sabe que tem várias fontes de renda que a gente pode, de maneira bem simples, como por exemplo, sei lá, você pode vender doce no almoço da sua empresa, você pode, deixa eu pensar, essas empresas de marketing multinível, ou até as que não são de marketing multinível, né? Você pode fazer Renaudet como uma renda extra, você pode vender, sei lá, Avon, Natura, Demilos. Lembrando que isso não é merchan dessas marcas, tá? Eu tô só te dando uma ideia de como você pode fazer uma renda extra, além de vender doce, vender sacolé gourmet no fim de semana, você que trabalha de segunda a sexta, cara, chega ali à noite, nos seus dias, faz um pouquinho a cada dia da semana, no final de semana você vende um sacolé, você pode, sei lá, vender refrigerante, às vezes você tem um espacinho aí na sua geladeira, não é vergonha pra ninguém, você está pensando no seu futuro, no seu bem-estar. Então assim, se você hoje, com o seu trabalho, não consegue ter um dinheirinho sobrando, você pode sim começar a criar uma nova fonte de renda. Talvez vender artes gráficas, né? Você que é designer, vende isso na internet. Você pode ser explicadora, não sei, você pode fazer diversas coisas. O que você não pode é ficar parado, estagnado, esperando que, sei lá, você receba uma promoção e ganhe mais para você começar a investir. Até porque se você já está gastando mais com esse salário X, quando você for promovido e receber X mais Y, você vai gastar X mais Y mais Z. Então assim, cria agora. Eu costumo dizer, né, para todo mundo que você não precisa ter um momento perfeito, você precisa só ter um momento e você vai fazer dele perfeito. Vocês imaginem se eu esperasse, por exemplo, ter um estúdio para começar a filmar. Não, eu estou fazendo isso na sala da minha casa, com um banco, uma câmera que eu já tinha em cima de um pote, só para vocês terem noção. E ainda escrevi tudo que eu falaria para vocês numa folha e colei com o Durex aqui embaixo. Então assim, galera, é simplesmente sobre começar. Você não precisa ter um momento perfeito, você precisa começar. Você vai fazer o momento perfeito, tá? Eu espero que de fato vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro vídeo do canal, a gente vai começar a falar aí sobre mudar as crenças de vocês, né? Começar a mudar para o mindset investidor. Não esqueçam, se planejem, coloquem tudo no papel, cortem gastos que não sejam necessários. Segundo, curtam o processo, invistam em você, estudem, procurem conteúdo. Terceiro, avançar. A gente precisa avançar até no conteúdo. Comecem a estudar renda fixa, vamos estudar renda variável. Com o tempo a gente vai avançando aqui. Eu estou assim, feliz demais por ter começado o canal, para mim isso aqui é um grande passo. Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe como eu já tinha vontade de fazer isso. Foi como eu falei, eu não esperei o momento perfeito, eu simplesmente comecei. Então assim, eu sei que a qualidade não vai estar da melhor, o som não vai estar do melhor, o local não vai estar ainda do melhor, mas é claro que com o tempo a gente vai evoluir e eu preciso demais de vocês para essa evolução, tá? Comentem aqui embaixo dicas de o que eu posso fazer nos próximos vídeos, né? Pode deixar também aqui seu elogio, sua sugestão e sua crítica. Críticas sempre são bem-vindas, críticas construtivas, claro, né? Isso aqui é pra vocês, não é pra mim, não é pra outra pessoa, é pra vocês. O apoio de vocês pra mim é essencial. E uma dica assim sensacional que eu deixei pro final do vídeo, para você começar a mudar o seu mindset investidor. Se você gostou da dica de ler um livro, investir um pouco em você, o primeiro livro que eu acho que vocês devem ler, foi um livro que mudou demais a minha mente, abriu a minha visão, é o livro do Tim Havecker, que é o Segredos de uma Mente Milionária. Esse livro é incrível, ele fala muito sobre crenças, sobre como lidar com o dinheiro, sobre cultura de endividamento, planejamento financeiro. Então assim, é um livro muito bom. Galera, comprem esse livro, eu vou tentar deixar o link aqui também, dele online. Eu sei que tem a audiobook dele para quem não gosta de ler aí, mas é extremamente importante pelo menos ouvir. Tem no YouTube. Eu vou deixar os links aqui embaixo
e a gente vai, é claro, compartilhando isso e eu sei que vai ajudar vocês demais. Então, muito obrigado, eu estou muito feliz de ter começado, de fato. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Valeu, galera? Obrigado e bora ficar rico juntos. Tchau, tchau!